Olá, eu sou o pastor Ivan, pastor da Igreja Presbiteriana de Mussurunga, aqui em Salvador. E sobre as frases marcantes ditas por Jesus na cruz, eu vou falar da primeira. O texto de Lucas capítulo 23, versículos 33 e 34, nós lemos: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. As primeiras palavras de Cristo na cruz foram dirigidas ao Pai, como uma oração em favor daqueles que o crucificaram, a saber, os judeus ali presentes, que foram os responsáveis pela sua crucificação, e os romanos que a fizeram acontecer. A oração de Jesus ao Pai não é uma oração que apaga a culpa dos seus malfeitores. Afinal, Deus é justo. Mas sim uma oração de misericórdia, ou o que um pregador chamou de uma oração onde Jesus está segurando a mão de Deus para exercer juízo. É uma frase intercessória. O que é intrigante na oração de Jesus é que a razão que ele apresenta para o perdão do Pai é que eles não sabem o que fazem. Paulo disse em Atos capítulo 13, versículo 27, que os que crucificaram Jesus não o conheciam. Pedro explica em Atos capítulo 3, versos 17 e 18, que a razão dessa ignorância era para que Deus cumprisse o que anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Cristo havia de padecer e depois ressuscitar. O fato é que não há como medir forças com Deus. Ao acharem que estavam dando cabo à vida de Jesus, seus algozes estavam apenas cumprindo os propósitos de Deus para a humanidade. Eles não estavam isentos de sua culpa. Entretanto, é Deus quem tem o controle absoluto da história. E em seu controle absoluto, aprove a Deus enviar seu Filho Jesus, que além de obediente ao Pai, é muito misericordioso para conosco. A palavra de Cristo, em meio a tanto sofrimento, é uma palavra de perdão, uma palavra de intercessão, uma palavra de compaixão e amor. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa palavra teve efeitos imediatos, pois a graça, o favor imerecido foi estendido ainda ali a um dos malfeitores. Ali na cruz, onde ele ouviu: hoje estarás comigo no paraíso. Naquele cenário, o centurião deu glória a Deus ali também. Mais à frente, com o discurso de Pedro, a graça foi estendida a quase 3.000 pessoas. O fato é, Jesus intercedeu pelos pecadores. E ele continua intercedendo pela sua igreja continuamente. E como nosso sacerdote, ele vive para interceder por nós. E mais, pelo que ele sofreu, ele pode se compadecer de nós. A primeira palavra da cruz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, pode nos trazer grandes lições. A primeira é que nós podemos nos aproximar confiantemente dele e pedir seu socorro. Você não está só. Há esperança para a sua vida em Jesus, que pode te perdoar dos seus pecados se você se arrepender e aceitá-lo como seu Salvador. Segunda lição, nós devemos aprender com Jesus a perdoar, como ele nos perdoou. Olhando para o exemplo de Jesus, nós somos desafiados a perdoar como ele fez. Apesar de ser difícil, é um grande desafio para nós. E em terceiro, nós precisamos interceder por aqueles que nos fazem mal. Por mais difícil que seja, perdoe. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa palavra de perdão ainda fala aos nossos corações. Que Deus abençoe. Olá, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Mussurunga, aí em Salvador, Bahia. Eu sou o pastor Jorge, sou pastor na primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, e estou muito feliz com o convite feito aí pelo pastor de vocês, o reverendo Ivan, um grande amigo, um querido irmão desde a época de seminário, para poder participar com vocês
do culto das 7 palavras. E coube a mim falar para vocês sobre a segunda palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele proferiu na cruz. O texto da segunda palavra está em Lucas, capítulo 23, versículos de 39 a 43. A palavra está no versículo 43, mas eu quero ler com você desde o versículo 39, onde nós lemos o seguinte: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, essa palavra, a segunda palavra do nosso Senhor na cruz, ela me faz lembrar de um dito popular muito comum, repetido pelas pessoas quando elas veem algumas outras pessoas que falam uma coisa, mas agem de maneira diferente daquilo que falam. Muitas vezes as pessoas falam o seguinte: olha, as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O que elas estão querendo dizer? Elas estão querendo dizer que as nossas atitudes e as nossas palavras, elas devem ter harmonia, coerência entre si. Nós não devemos falar uma coisa e fazer outra. Há sabedoria nisso. E essa acusação, até mesmo o nosso Senhor Jesus sofreu. Você se lembra daquela ocasião em que os fariseus acusaram Jesus de expelir demônios em nome de Beelzebu? Então, naquela ocasião, Jesus respondeu de maneira enérgica e firme. Ele disse o seguinte: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus estava ensinando para os fariseus de maneira muito dura que se as obras deles eram boas, se as palavras que ele proferia eram boas, então, por certo, a origem de tudo isso era uma origem boa. Ele era o próprio Deus, fazendo as obras de Deus e não as obras de Satanás. O que eu quero meditar com vocês hoje sobre esta palavra, a segunda palavra de Jesus na cruz, é que uma fé retumbante, uma fé que pode ser ouvida clara e alta, uma fé da qual nós não temos dúvida, uma fé retumbante, ela sempre termina numa vida abundante. A gente pode perceber isso nessa passagem da segunda palavra. Primeiro, antes de ver essa fé retumbante, nós podemos observar uma falta de fé. E percebemos que as atitudes e as palavras de uma pessoa que não crê em Jesus Cristo sempre a levam para mais longe de Deus. Perceba comigo lá no versículo 39 a postura daquele ladrão que não creu no Senhor. Aquele ladrão estava às portas da morte. A morte era iminente para ele também. E ele estava diante do único que poderia salvá-lo verdadeiramente. Mas vejam, percebam o quanto ele não se dá conta disso. Ele está cego nos seus delitos e pecados. E ele então, mesmo diante da morte, ele não se rende ao Salvador. A única coisa que ele quer do Salvador é talvez usufruir do poder do Salvador. Quando ele diz assim: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Fica claro que ele não crê, ele apenas quer fazer uso de um eventual poder do Salvador. Perceba, esse ladrão nos mostra que atitudes e palavras de um incrédulo apenas o levam cada vez para mais longe de Deus. Mas, enquanto uns não creem, e pelas suas palavras e pelas suas atitudes eles se tornam cada vez mais longes de Deus, enquanto alguns são assim, outros confessam primeiro até a sua indignidade. Veja o caso do outro ladrão. Queridos,
Conhecer quem de fato é Deus nos mostra quem de fato nós somos. Olha o que o segundo ladrão diz no versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Diante de Deus, diante do Salvador, aquele ladrão reconheceu que ele de fato estava onde merecia. Conhecer o verdadeiro Deus nos faz perceber que nós não somos dignos de estarmos na presença dele. O ladrão reconheceu que aquele que estava ao seu lado era o Salvador do mundo. Ele diz no versículo 40, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Percebam que ele reconhece que Jesus é Deus. Ele reconhece a divindade de Jesus. E estar diante de Deus o faz ter certeza de que ele não merece estar diante de Deus. Mas ele reconhece que Deus é o único que pode tirá-lo daquela condição. Meus irmãos, olha como então alguém que reconhece quem é Deus começa então a expressar uma fé clara aos ouvidos daqueles que estão ao seu redor. Mas a gente vai perceber que esse episódio termina com Cristo concedendo salvação, uma salvação incomparável que eles jamais poderiam entender, que eles jamais poderiam supor. Olha o que acontece em seguida. O ladrão quer ser lembrado por Jesus e perceba que ele já crê que Jesus há de voltar, porque ele diz, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Mas Cristo faz uma declaração ainda maior do que ele poderia imaginar. Ele diz, hoje estarás comigo no paraíso. Veja, Cristo não vai se lembrar dele no futuro, mas naquele mesmo dia eles estariam juntos no paraíso. O ladrão quer ser lembrado quando Cristo voltar, mas Cristo promete que ele estará junto dele ainda hoje. Ele crê que Jesus era o próprio Deus, ele crê que Jesus voltaria, e ele crê que Jesus voltaria em glória. Perceba, meus irmãos, como uma fé retumbante vai terminar numa vida abundante. Que grande salvação aquele homem conheceu naquele dia. Ele foi alcançado. A fé que ele tinha em Cristo e que ele professou então naquele momento, tudo isso foi transformado pela graça de Deus numa grande salvação. Meus queridos irmãos, não há alternativa para a vida. Vida somente em Cristo. Porque somente Cristo é a fonte da vida. Somente Cristo é o doador da vida. Somente Ele é o sustentador da vida. E somente Ele é o cumpridor da promessa de vida. Não há nada que se possa comparar com o que Cristo conquistou para o seu povo. Aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz é maior do que o que nós podemos pedir. Veja, o que Ele deu para o ladrão que creu era maior do que ele esperava. Aquilo que Cristo conquistou para nós é mais duradouro do que nós podemos contar. É a eternidade que está em jogo. Aquilo que Cristo conquistou para nós é mais gracioso do que nós podemos imaginar e é mais certo do que nós poderemos supor. A mensagem que eu deixo para vocês neste momento é: não haja como ladrão. Não haja como alguém que não crê e através das suas palavras e das suas atitudes está cada vez mais longe daquele que pode te salvar. Não faça assim. Então, creia. Creia porque aqueles que são crentes confessam por palavras e atitudes que não merecem estar perto de Deus, mas acolhem com gratidão e louvor a graça que os alcança. E por fim nós vimos que Cristo concede uma salvação incomparável aos que se satisfazem nele, como o segundo ladrão se satisfez por estar na presença do Salvador. Meus queridos irmãos, lembrem-se disso, uma fé retumbante termina numa vida abundante. Que Deus os abençoe grandemente, que nesse momento vocês possam meditar nesta que é uma das 7 grandes verdades que vocês ouvirão neste momento. Que Deus os abençoe grandemente e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos una num amor cada vez maior como parte do corpo dele. Deus os abençoe. Sou o pastor Fernando, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Água Viva do Brasil. Eu sou responsável pela Igreja Presbiteriana Água Viva em Itapeva, São Paulo. E é um prazer trazer para vocês
a terceira palavra da cruz. A terceira palavra da cruz está lá em João, capítulo 19, versículos 26 e 27, que dizem: Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Irmãos, algo interessante quando nós lemos nesse texto, porque nós vemos que Jesus ele passa então o cuidado de sua mãe ao discípulo amado. É uma expressão de amor, uma expressão de carinho, uma expressão de honrar pai e mãe. Essa responsabilidade que ele tinha, e nós entendemos que é dele, porque depois que Jesus, com José e Maria, vão a Jerusalém, vão ao templo, e depois eles encontram Jesus discutindo ali na sinagoga, depois desse episódio, José ele some da história. Então nós entendemos a partir dali, a maioria confirma que Maria era viúva. E por ser viúva, ela estava sob os cuidados do seu primogênito. Então Jesus tinha a responsabilidade de cuidar dela. E ali, em seu leito de morte, ali em suas últimas palavras, ele diz uma palavra de carinho, de amor, de compaixão e misericórdia por aquela que via em seu primogênito as suas esperanças, aquela que via em seu primogênito alguém que pudesse de fato cuidar dela até a sua morte. Então uma mãe vê o seu filho agonizando e para consolá-la, ele diz: mulher, eis aí o teu filho. São palavras de consolo. Era isso que ela precisava, não somente palavras de consolo, mas atitudes de consolo. Então não somente as palavras de mulher, eis aí teu filho, mas ele também coloca alguém para cuidar dela. Eis aí tua mãe, ele diz ao discípulo amado. Então o discípulo amado a toma para si. Ele aceita essa responsabilidade de cuidar de ninguém mais, ninguém menos do que a mãe do nosso Redentor. A mulher que deu à luz a Deus encarnado. Jesus Cristo encarnado nasceu de um ventre. O ventre dessa mulher é que está sob a responsabilidade agora do discípulo amado João. O que nós entendemos aqui, irmãos, é que Jesus ele não somente demonstra amor para com a sua mãe, e essa demonstração de amor, misericórdia, compaixão vem com um cuidado de honrar pai e mãe. Nós também vemos a responsabilidade daqueles que são amáveis, a responsabilidade daqueles que ficam. Então Jesus passa essa responsabilidade. Para encerrar, eu quero contar uma história. Um filho, após perder o seu pai, ele coloca sua mãe numa casa de repouso. E ligam na casa de repouso e dizem: vem aqui porque sua mãe está nos últimos dias. Venha se despedir dela. Ele corre e diz: mãe, o que eu posso fazer pela senhora? Você pode colocar ventiladores aqui, porque tem dia que está muito calor e eles não têm ventiladores. Você também pode comprar uma geladeira, porque às vezes estraga comida e é jogada fora, porque não tem lugar para refrigerá-la. E eu já fui dormir algumas vezes com fome, sem janta. Mas mãe, por que a senhora está pedindo isso agora? Deveria ter me pedido antes. Meu filho, eu consigo ficar com calor, eu consigo passar fome. Mas quando você estiver velho e seus filhos te colocarem aqui, eu não sei se você vai poder suportar. Irmãos, alguns dizem que essa palavra olha só, o amor de mãe nunca se acaba. Eu vejo por um outro lado, a responsabilidade do filho é que não deveria terminar numa casa de repouso. Assim como o discípulo amado, tomar para si é algo maravilhoso que nós podemos fazer, ao invés de transferir responsabilidade e tomar para si. O texto lá de Timóteo, capítulo 5, Paulo está falando sobre as viúvas. Ele diz no versículo 16: se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas, aquelas que não têm mais ninguém por si. Então, irmãos, lembremos da responsabilidade com os pais. Jesus ele estava mais uma vez cumprindo os mandamentos. E também sejamos amáveis para que as pessoas possam contar com a gente e dizer: eu entrego o meu filho em tuas mãos se eu falecer. Eu entrego minha mãe aos teus cuidados porque eu não consigo mais cuidar. Assim sejamos amáveis e responsáveis para a honra e glória do nosso Senhor. Paz, irmãos, me chamo Dario Oliveira de Matos e sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Água Viva de São Paulo. Gostaria de compartilhar com os irmãos o texto de Marcos 15, versículo 34,
À hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Quem não passa por momentos de noite escura, de insegurança, de absoluta incerteza, que não viveu a experiência de abandono, de falta de sentido na vida, de solidão, de rejeição? Nesses momentos, temos a impressão de que todas as nossas opções foram equivocadas, cada decisão nos levou por um caminho sem saída. Nos sentimos desamparados. Mas nesse sentimento nem se compara com o clamor de desamparo de Jesus na cruz. Essas palavras de Jesus podem ser encontradas também no primeiro versículo do Salmo 22, um salmo de Davi. E, no entanto, mesmo no ponto mais baixo da vida de Davi, sendo perseguido pelo rei Saul, há algo de misterioso nessas palavras, porque tratam de uma descrição de uma execução, não meramente de uma crucificação. A crucificação não foi praticada no tempo de Davi ou durante muitos e longos séculos depois. Portanto, não é um relato de sofrimento suportado por qualquer pessoa antiga, mas um quadro profético do sofrimento a ser suportado por Jesus quando ele morreu para pagar a pena pelos nossos pecados. Em outras palavras, é profético e totalmente messiânico. E assim, nós temos essa certeza de que nenhum incidente registrado na vida de Davi pode explicar esse texto, pois a linguagem do Salmo desafia uma explicação natural. O melhor relato está nos termos usados por Pedro a respeito de outro Salmo de Davi. Sendo, pois, um profeta, ele previu e falou sobre o Cristo. E assim, irmãos, o Salmo 22 é o grito inicial, um apelo urgente a Deus para que ele intervenha em favor do justo que sofre. Jesus, na cruz, estava vivendo a situação descrita nesse salmo escatológico de sofrimento. Ele instintivamente expressou seus sentimentos em linguagem bíblica, implorando a ajuda de Deus em uma invocação confiante e súplica angustiada. Nas palavras de Douglas Webster, no nascimento do Filho de Deus houve luz à meia-noite, na morte do Filho de Deus houve trevas ao meio-dia. E Jesus, tendo sido pendurado na cruz por 6 horas, desde as 9 da manhã até as 3 da tarde, de repente clamou em alta voz. O volume do clamor empresta mais drama à cena, pois Jesus não expira com um suspiro, com uma lamúria, ele clama em voz alta e de forma inesperada a todos que estavam ao seu redor. E assim, irmãos, ele vem a experimentar toda a ira de Deus na cruz. E esse clamor de Jesus de desamparo é a sequência inevitável do horror que ele experimentou no jardim de Getsemane. Isso deve ser compreendido na perspectiva da santa ira de Deus, no caráter do pecado que separa o pecador de Deus. Ao responder esse chamado para o deserto, ao se identificar com os pecadores, ele se ofereceu para suportar o julgamento de Deus sobre a rebelião humana. Agora na cruz, aquele que tinha vivido inteiramente para o Pai, experimentou o completo desligamento de Deus, que o julgamento que ele tinha assumido implicava. O seu clamor expressa o profundo horror da separação de Deus, pois maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. O grito de abandono expressava a dor insondável do verdadeiro desligamento do Pai. O Filho de Deus, sem pecado, morreu como pecador e experimentou a amargura do desamparo de Deus. Esse foi o custo de prover um resgate para muitos. O clamor tem uma autenticidade impiedosa que dá a garantia de que o preço do pecado foi pago em sua totalidade. No entanto, Jesus não morreu renunciando a Deus. Mesmo no inferno do seu abandono, ele expressa na sua oração angustiada: meu Deus, meu Deus. E assim ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo, e foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. Sede, desamparo e agonia são símbolos do próprio inferno. Foi na cruz que Cristo desceu ao inferno. Foi na cruz que ele se fez pecado e maldição por nós. Foi na cruz que ele sorveu o cálice da ira de Deus contra o pecado. O que ele temeu no Getsemane, ele experimenta na cruz. Deus faz cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido e traspassado
terra e céus desamparam a Deus. Então, irmãos, nessa Páscoa, ao olharmos para a cruz, que compreendamos o preço caríssimo que Cristo pagou pelos nossos pecados. Ele assumiu sobre si nossa iniquidade e experimentou a separação de Deus e o cálice da ira reservado aos pecadores, mesmo eles sendo sem pecado. Que tenhamos assim atitude reverente diante da cruz, não pelo horror que ela representa, mas pela nova vida que ela nos traz. Graça e paz. Meus irmãos e amigos, sou o pastor Adenilson, da Igreja Presbiteriana Monte Sião, em Santo Amaro de Minas, distrito de Manhuaçu, Minas Gerais, e vou falar sobre a quinta palavra em que Jesus exclamou ali na cruz: tenho sede, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Jesus exclamou em alta voz, dizendo ao Pai: tenho sede. Jesus, ele em forma de homem, o Deus encarnado, ele demonstra neste momento aqui uma necessidade fisiológica, ele demonstra aqui uma necessidade do ser humano, e ele, como o próprio Deus, ele não poderia naquele momento ali transformar algo em água para que suprisse a sua sede. Ele tinha que cumprir cabalmente a obra em que ele veio cumprir aqui na face da terra. Nós temos que olhar para a obra de Cristo ali na cruz e perceber que ele passou tudo aquilo como forma humana. O próprio Deus que se humilhou, deixando de ser o Deus Todo-Poderoso que poderia fazer todas as coisas, deixando de manifestar o seu poder diante daquela sede, mas também um Deus que cumpriu cabalmente a obra salvífica que ele veio demonstrar para todos nós. Então a palavra tenho sede vai dizer em João 19, verso 28, depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. E vai continuar no verso 29, estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de isopo, lhe enxergaram à boca. Então, na intenção de matar a sede de Jesus, lhe ofereceram aqui o que se chama de um vinagre. Mas nós sabemos que aqui era um vinho de péssima qualidade. Um vinho que as pessoas sequer tomavam em suas mesas. Então deixaram aquele vinho, o pior vinho, que é chamado aqui de vinagre, para colocar na boca de Jesus. E esse vinho, com certeza, não lhe mataria a sede. Ele teria que passar por tudo aquilo, passar por certas privações, passar por aquele sofrimento, para mostrar que ele era o próprio Cristo que veio salvar a nossa vida ali na cruz. E nós percebemos também que Jesus é chamado do segundo Adão, aquele que realmente não falhou como o nosso pai Adão, aquele que realmente esteve firmado no propósito que Deus, o Pai, lhe havia colocado. Ele cumpriu todas as coisas para que nós pudéssemos ver na sua obra ali na cruz, uma obra de salvação pelos nossos pecados. O mesmo Jesus também, certa vez, chegou para a mulher samaritana e disse, aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Jesus foi dito também como a água da vida. Então, neste momento, ele tem sede, mas sede fisiológica, a sede que nós também, seres humanos, sentimos. Mas o que ele quis demonstrar para a mulher samaritana era a sede da alma. A alma que anda longe de Cristo, a alma que anda longe de Deus, a alma que anda aflita por este mundo, tem sede da água da vida, que é Jesus. Ele teve sede aqui, mas nós sabemos que ele cumpriu todas as coisas e hoje ele é a água da vida. Aquele que beber de Cristo, aquele que aceitar a Cristo como o único eterno Salvador,
jamais terá sede na sua alma. Essa sede está suprida eternamente. Nós não mais teremos a sede que este mundo, que muitas vezes se encontra longe de Deus, está procurando suprir a sua sede em coisas materiais. Então Jesus vem exclamar aqui e ao mesmo tempo vem se colocar como um servo humilde, aquele que cumpriu como ovelha muda que vai ao matadouro. Ele não reclamou, ele cumpriu fielmente a sua obra ali na cruz para nos salvar. E todo aquele que nele crer não vai perecer, mas terá a vida eterna. Que Deus nos abençoe e que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Amém. Olá, meu nome é Rodolfo, eu sou pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, em São João da Baliza, interior de Roraima. E eu estou aqui para refletirmos um pouquinho sobre a sexta palavra da cruz, que está lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, que diz: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Essa expressão, está consumado. Eu queria ver com os irmãos um pouquinho o que significa isso, quais são as aplicações disso naquela cruz. Quando Cristo completa então a sua obra, olha para o seu Pai e diz: está consumado. Mas antes de nós olharmos para as implicações, é muito interessante nós conhecermos essa expressão e saber o que ela significava para o povo na Bíblia. Essa expressão no grego se fala assim, tetelestai. E era uma palavra de uma expressão, uma palavra muito forte, é uma palavra que traz um ensinamento muito grande. Existem pelo menos 3 sentidos a qual essa palavra é utilizada. A primeira era quando o pai passava uma tarefa para o seu filho. E então seu filho concluía com excelência essa tarefa e ele se aproximava do pai e ele olhava e dizia: tetelestai, ou está consumado, ou pai, terminei aquilo que o Senhor me pediu. Essa era a primeira aplicação dessa palavra. A segunda aplicação que essa palavra tem era no sentido imobiliário. Quando alguém comprava uma propriedade e parcelava e ao final, depois de pagar toda a propriedade, ele recebia um carimbo no último boleto. Imagina você aí que está pagando uma casa própria, pagando alguma coisa em boleto e chega no seu último boleto, a última prestação, então vem um carimbo de quitação, mostrando assim que a sua dívida estava quitada e que você não deve mais nada. Era o segundo sentido. Você agora era dono dessa propriedade, está finalizado, está consumado a sua dívida, não tem mais dívida alguma. Esse era o segundo sentido. E existe um terceiro sentido, que era o sentido jurídico. Imagina alguém que era culpado, sentenciado à morte, estava preso, estava sob o domínio dos seus próprios erros, e de repente alguém vem e realiza o pagamento de uma fiança. Alguém paga tudo por você, para que você tenha liberdade. E a partir daquele momento, então, aquela pessoa que estava condenada está livre de toda a condenação. Ela agora pode viver livre porque a culpa dela já foi paga de uma vez por todas. Entenda isso. É aqui que eu quero trabalhar um pouquinho mais nas nossas vidas. Entenda isso de uma vez por todas. Nós estávamos condenados e mortos pelos nossos pecados e delitos. Nós merecíamos a condenação, mas alguém pagou a conta no nosso lugar. E esse alguém é Cristo. A cruz significa o pagamento de uma dívida muito cara. E Cristo pagou com a sua própria morte, com o derramamento de sangue. E naquele momento nós, que éramos para estar ali, não estamos, porque Cristo está ali nos representando. E naquele momento final, então, quando tudo está sendo concluído, Cristo olha para o Pai e fala: Pai, está quitado, está consumado. Aquilo que o Senhor pediu para eu fazer, eu estou fazendo com muita excelência. E isso tem que trazer uma inspiração nas nossas vidas, irmãos. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos aquilo que Cristo fez por nós, quando nós olhamos o que o texto está querendo nos mostrar, o sofrimento de Cristo, e no final ele olha e fala assim: eu concluí aquilo pelo qual eu vim a essa terra. Nós precisamos olhar para tudo isso e compreender quem é Cristo e aquilo que Cristo fez por nós. E aí vem algumas aplicações para as nossas vidas. É aqui que eu quero firmar esse restante do tempo. A primeira aplicação que o está consumado ou a cruz traz para nós
quando nós olhamos e entendemos que alguém pagou a conta no nosso lugar, é que nós que estávamos condenados pelos nossos pecados, agora nós somos livres. Ou seja, o pecado não tem mais poder sobre nós. Cristo venceu a cruz. Cristo pagou pelos nossos pecados naquela cruz. E isso não é porque você merecia, não. É pelo amor de Cristo pelas nossas vidas. Infelizmente, muitos de nós não têm dado valor merecido a isso. Ao amor de Deus por nós. A graça de Deus pelas nossas vidas, se fazendo maldito na cruz por nós. Ou seja, entenda de uma vez por todas que você está livre da condenação do pecado. O pecado não faz mais domínio sobre você. Essa é a primeira aplicação. E a segunda aplicação que esse texto traz a nós, essa expressão está consumado, é que na cruz, Cristo parecia que estava derrotado, mas ele saiu vitorioso. E a vitória dele é a nossa vitória. A partir desse momento nós estamos livres e somos vitoriosos contra o pecado. E temos agora a nossa vida eterna, a nossa grande propriedade. É o nosso grande pagamento. E agora nesse momento nós estamos libertos e somos vitoriosos contra o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Com Cristo somos mais que vencedores. Que você possa usufruir de tudo isso que Deus tem preparado para você, que você possa valorizar a cruz. E quando você olhar essa expressão, então, na palavra de Deus, onde diz, está consumado, entenda a obra que Cristo fez na cruz pela sua vida. Que Deus te abençoe muito e que isso possa fazer diferença na sua vida. Um abraço. A sétima e última palavra de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no versículo de número 46, que diz o seguinte: Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Esse texto nos ensina algumas coisas com relação ao Senhor Jesus Cristo e com relação a questões últimas e sentidos últimos da vida. O primeiro dele é que Jesus Cristo não perdeu o controle da situação em momento nenhum, nem na cruz do Calvário. Embora ali ele estivesse exausto, cansado, embora ali ele estivesse sofrendo, padecendo dores, não foi um momento fácil, estivesse ali se desidratando, vendo as suas forças se esvaírem. Jesus Cristo ali estava morrendo, mas quando ele se dirige ao seu Pai entregando o seu Espírito, o nosso texto aqui diz que ele clamou em alta voz. O outro evangelho nos diz que com grande voz ele falou. Isso demonstra que Jesus Cristo deliberadamente e voluntariamente entrega o seu Espírito ao seu Pai. Ele não foi a morte necessariamente que fez com que ele entregasse o seu Espírito, e nem os seus sofrimentos, mas ele mesmo, vendo tudo se cumprido, tudo consumado, agora ele entrega o seu Espírito nas mãos do seu Pai. O Senhor Jesus Cristo sempre teve todas as coisas sob controle. O mar da Galileia não foi problema para Jesus. Quando seus discípulos estão no barco e ele está lá dormindo, ele não perdeu o controle. Muito pelo contrário, ele dá ordens ao vento, ele dá ordens ao mar, e tudo se acalma e se faz grande bonança. Ele não perdeu o controle também quando no Getsêmani os soldados foram a mando dos sacerdotes para prendê-lo. Ele pergunta, a quem buscais? Os soldados dizem, a Jesus de Nazaré. E Jesus Cristo diz, eu sou. Dizendo isso, os soldados vão para trás e caem por terra, é assim que diz o texto bíblico. Ele não havia perdido o controle, ele mesmo voluntariamente se entrega. Quando ele diz eu sou, veja que ele está dizendo ali, ele está usando um nome que era um nome de Deus, aquele mesmo nome ao qual o Senhor falou para Moisés, quando Moisés disse, se os israelitas perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer a eles? O Senhor diz a Moisés, diz que o eu sou o que sou, que o eu sou está enviando. É o eu sou que está aqui na cruz do Calvário se entregando voluntariamente. Ele nunca perdeu o controle, mas ele voluntariamente se entrega. O texto também nos diz que
Deus é o Pai de Jesus Cristo. Na cruz, o Senhor não deixou de ser Pai de Cristo. Jesus Cristo não ficou órfão na cruz. Deus nunca deixou de ser o Pai de Jesus Cristo. Foi como Pai que Ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer. E era como Pai que Deus estava esperando no fim para recebê-lo com alegria no céu. Jesus Cristo não ficou órfão, não perdeu a sua paternidade no momento da cruz. Muito pelo contrário, Jesus Cristo ainda pôde chamar o Deus, o seu Deus, de Pai. Mas esse texto nos fala principalmente sobre a vida além da sepultura, o sentido da vida. Esta última palavra nos ensina que há vida além da sepultura. Jesus entrega o seu Espírito nas mãos do seu Pai e indica que o Espírito, essa parte imortal do ser humano, ele não morre na sepultura. Ele sobrevive após a morte. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você está preparado para a vida após a morte? Você sabe para onde você vai após a sua morte? O Senhor Jesus Cristo ensinou tanto sobre céu, que foi para onde ele ia, tanto com relação ao inferno. Jesus Cristo ensinou sobre o inferno. E a pergunta é: qual caminho você tem seguido? Você pode chegar no fim da sua vida e dizer: Pai, nas minhas mãos entrego o meu espírito? Nós não sabemos quando partiremos daqui desta terra. Nós não sabemos quando morreremos. Se será hoje, amanhã, daqui 1, 2 semanas, daqui 1 ano, 10 anos, enfim, nós não sabemos. Mas a pergunta é: você sabe para onde você vai? Você poderia falar como Jesus Cristo? Naquele último momento, no último suspiro da sua vida, você poderia dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu espero que você possa dizer isso. Eu espero que você, quando chegar lá no fim da sua vida, possa com confiança, assim como Jesus Cristo exclamou, dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ter a certeza que quando você abrir os seus olhos novamente, o seu Pai estará te esperando amorosamente. E Jesus Cristo ao lado dele. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê paz. Amém.